Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Olá, pessoal. Nós agora vamos falar sobre a tragédia de Mariana, ou o grande desastre que o rompimento de uma barragem em Minas Gerais causou não só para o próprio estado de Minas, mas também para o Espírito Santo e para o Brasil como um tal diante desse desastre ambiental. A gente tem que lembrar o seguinte: a barragem era de uma empresa chamada Samarco, que é uma empresa braço da Grande Vale e da Grande BHP, a maior empresa de minério do mundo, que é uma empresa de capital anglo-australiano, empresas da Inglaterra e da Austrália. O que acontece dentro desse cenário? A barragem era um tipo de barragem diferente, era uma barragem de resíduos minerais. Era uma barragem que não tinha somente a lama tão falada, mas ela também tinha água e outros resíduos sólidos. Qual é a grande questão? O Brasil ele possui mais ou menos 700 barragens desse tipo hoje. E um acidente desse nos mostrou como que a gente tem que se preocupar com esse tipo de questão. A barragem ela rompeu e com seu rompimento, uma espessa e enorme lama começou a cobrir as cidades e ela vem seguindo uma velocidade muito alta e cobrindo regiões que já estão bastante distantes do foco que foi próximo a Mariana. O que a gente tira a partir disso? Inicialmente, a informação que foi dada é que era somente uma lama que, apesar das mortes, apesar das perdas e da destruição da cidade, ela não causaria impactos. Mas os relatórios mais atuais, eles começaram a mostrar que essa lama, ela possuía muitos resíduos. E a gente destaca aí, por exemplo, o elevado nível de minério de ferro, o elevado nível de manganês, que são elementos que, quando estão apresentados na natureza, eles causam sérios riscos. Muitas pessoas falam, inclusive, que não somente a lama, que pode entrar num processo chamado de cimentação, e ela pode começar a se tornar tão dura quanto um concreto e atrapalhar, por exemplo, até o fluxo de água ali. Além da morte imediata pela lama, a gente pode estar falando de uma séria contaminação. O que a gente observou é que a partir dessas águas contaminadas ou cobertas de lama, a gente tem uma série de pessoas que estão sem acesso à água e a gente entende a gravidade da falta de acesso à água. E aí as pessoas estão se perguntando assim: os rios estão morrendo, as plantas estão morrendo, pessoas já morreram, muitas pessoas estão sem água. E o que a gente entende? De onde veio isso? O que causou o rompimento? Muitas pessoas falam em falta de manutenção, muitas pessoas falam da ocorrência até de um abalo sísmico na região que teria gerado essa rachadura na estrutura que motivou depois o rompimento. Mas o que a gente não pode esquecer, e alguns dados são muito importantes, é que a gente, dessa conjuntura de crise, parece que qualquer atitude se justifica. Os minérios, eles ganharam muita força na primeira década dos anos 2000. O minério de ferro, principalmente depois de 2005, ele passou por um grande período de crescimento e de ganho. Então as empresas mineradoras, elas ganharam muita força no mundo. Só que recentemente, esse minério de ferro ele perdeu muito valor. E aí o que as empresas fizeram? Elas normalmente aumentaram a sua produção. Então existe um pensamento de grande sobrecarga em cima dessa barragem. Qual é a parte triste? Essa não era a única barragem que estava com sobrecarga. Apesar desse acidente, apesar de uma mobilização social, apesar de algumas multas ainda insuficientes já terem sido aplicadas, existe um sério risco de uma barragem 3 vezes maior, que seria a barragem de Germano, ela também romper. Então o que a gente precisa fazer é não só ter laudos mais sérios, uma fiscalização mais séria, mas uma política de o que fazer em situações como essa e, principalmente, garantir que uma nova tragédia não aconteça e que mais pessoas vivam essa situação de falta de água, contaminação e uma perda profunda de biodiversidade.